algum momento já ouviu aquela pergunta em seu terreiro: se mulher que está menstruando pode ou não participar de algum ritual? Ela pode frequentar sessão de Exu? Fazer amaci? Com certeza já deve ter ouvido algo assim. E no vídeo de hoje vamos trazer esse assunto aparentemente sem importância, mas que traz muita história e fundamento contido nele. Vamos resumir um famoso Itan contado por Mestre Didi, onde fala que uma mulher chamada Omon Oxum, que seria filha ou descendente de Oxum, foi escolhida por Oxalá para que cuidasse de seus pertences. Pela inveja das mulheres, por sua extrema dedicação a Oxalá, no dia da festa das águas consagrada a ele, fizeram um ebó para que ela ficasse grudada, colada à cadeira, onde ela se sentaria no meio da cerimônia. Tentando se levantar à força, feriu-se e a cadeira encheu-se de sangue, para horror de Oxalá, cuja cor vermelha é considerada um contraxé para ele. Horrorizado com a cena, afastou-se dali. Foi por intervenção de Oxum, vindo para socorrê-la, que o sangue da mulher tornou-se menstruação, fazendo as mulheres férteis. E a pena vermelha do papagaio, que a simboliza, foi usada na testa por Oxalá, cujo único item vermelho, usado em suas vestes brancas, lembra para sempre o sangue que Oxum transformou em riqueza e bênção. Fica claro desse modo como o africano compreendia que o sangue menstrual era sagrado e que era indício de fertilidade e a possibilidade de vida. Esse elemento feminino, entretanto, foi considerado imundo na Bíblia, no capítulo 15 do Levítico, que diz: mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E no mesmo capítulo bíblico, fala que seria imunda a cama que ela deitasse, o que ela tocasse, até onde sentasse. E a pobre mulher só ficaria livre desse horror quando, no 8º dia, fosse ao templo e fizesse alguns rituais para se livrar disso. Menstruação, como algo maldito, passou para o cristianismo e a mulher também. Ela seria condenada em sua feminilidade desde Adão e Eva, quando teria oferecido o fruto do conhecimento. Nesse embalo, até os presentes dias, ouve-se muita coisa. Nossas avós diziam que mulher não poderia lavar o cabelo estando menstruada. Ela desandaria bolos, merengues e receitas se estivesse nesses dias. E para dirigentes de Umbanda mais antigos, a mulher liberaria impurezas de seu corpo, não podendo participar de uma série de trabalhos espirituais durante seu fluxo. Vamos falar agora sobre como nós, umbandistas do século XXI, vemos a questão. Já abordamos muita coisa em vídeos anteriores e que deixaremos os links logo abaixo para avaliação. Quando tratamos de energias e chakras, da importância do equilíbrio dos médiuns na corrente mediúnica, no uso de banhos, defumações, um bom sono, buscar atividades diárias leves, até como nos alimentar nos dias de trabalho mediúnico. Falamos aqui de desequilíbrio ou desgaste físico extremo e alguém, sentindo-se mal, naturalmente não consegue incorporar direito. Sabemos
que há mulheres cuja menstruação traz sintomas de doenças graves, como cólicas fortíssimas, com fluxo menstrual hemorrágico, enxaquecas incapacitantes, anemias, tontura, alterações severas de humor e profundo mal-estar. Mas não se trata aqui do simples ato de menstruar, cuja alteração energética é ínfima, normalmente ignorada por nossa espiritualidade, mas quadros que a ligam a severas doenças, exigindo o melhor controle médico possível. Por tudo que trouxemos até aqui, com o avanço da ciência e a compreensão do que acontece no corpo humano, reconhecer que tudo o que se refere ao feminino deve ser definitivamente desligado da carga de preconceito que o persegue por milênios, onde tudo o que for ruim, perverso ou diabólico lhe pertence. Nossos guias têm demonstrado, nesses muitos anos de trabalho, da naturalidade como enxergam a obra de Deus em toda a sua plenitude. E o quanto valorizam a natureza de nossos corações, mais do que qualquer outra coisa. Por tudo isso, menstruar não é algo a ser evitado. Quanto à sensibilidade de cada mulher nesses dias, recomendamos que deva ser avaliada com carinho pelos dirigentes espirituais, que compreenderão que não se trata de tabu ou desinformação, mas em apoiá-las na busca de medicações e tratamento médico adequado, se houver real necessidade. A Umbanda vai evoluir, como já disse o caboclo das 7 encruzilhadas, e o mundo também vai mudar com ela. Então, que venham tempos mais evoluídos. Todos trabalhamos para isso. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo muito especial feito com carinho, especialmente para você. Até a próxima!